Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leremos dos versos 42 ao 47. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui, os irmãos podem se assentar, por gentileza. Nós, no último domingo, abordamos brevemente o que aconteceu quando o Senhor Deus, Espírito Santo, desceu de forma profusa, inaugural, definitivamente sobre a vida da igreja. Nós estudamos em Atos capítulo 2, que os apóstolos, juntamente com os demais discípulos, que era uma assembleia de aproximadamente 120 pessoas, estavam congregados em Jerusalém, tal como Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E nós meditamos no nosso último domingo que não podemos ler Atos 2 fora do contexto de Atos 1:14, que nos diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós meditamos em algo muitíssimo importante, que é o fato de que todos aqueles que receberam a presença gloriosa de Jesus Cristo ressurreto, todos aqueles, inclusive Maria e os irmãos do Senhor Jesus, eles passaram a frequentar, a estar junto com os demais apóstolos e discípulos num ambiente de oração. E nós entendemos algo muito claramente na escrita de Lucas. Lucas ele está transmitindo para Teófilo a continuação do evangelho que ele escreveu primeiramente. E ele passa isso de uma forma muito clara, dizendo que o evangelho que ele escreveu, o livro que ele escreveu, o primeiro livro, era concernente a tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus começou a fazer e a ensinar. E em Atos dos Apóstolos, ele está afirmando para Teófilo o seguinte: Jesus não terminou, ele não parou, aliás, Jesus ele não parou. A obra dele ele terminou na cruz do Calvário, está consumado, tetelestai, é uma palavra forense grega, está feito. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele continua a fazer coisas maravilhosas entre nós, e é sobre isso que Atos fala. E todos os que tiveram contato com o Cristo ressurreto passaram a orar. Nós temos um ensinamento muito claro em Atos dos Apóstolos, é que todo aquele que crê no Senhor Jesus, tal como ele é, tal como a Escritura diz, aquele que crê no ressurreto dentre os mortos, invariavelmente torna-se uma pessoa de oração. Por que a oração é algo que as pessoas ainda digladiam? Por causa disso. Porque a oração, ela é uma proclamação pessoal e pública de que você está conversando
com a personagem principal da Bíblia Sagrada, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E por que nós temos tantas dificuldades na nossa carne, na nossa estrutura, e principalmente dificuldade espiritual para a prática da oração? Porque quando nós nos colocamos para orar, setas malignas de todas as formas, elas nos vêm, procurando nos atingir. São pensamentos, são acusações, são lembranças. O Dr. Russell Shedd, que faleceu há pouco tempo, ele dizia que os dardos inflamados de Satanás, que Paulo menciona na sua carta, podem ser identificados como aqueles pensamentos de bobeira que normalmente a gente se pega com eles. E nós pensamos, de onde veio isso? Eu não estava pensando, eu não estava preocupado com isso. Dr. Shedd dizia, essa é uma forma que o inimigo das nossas almas tem. Ele lança diante de nós situações que nós vamos associar com lembranças e outras coisas mais, e eu faço menção de algo que me ajudou muito na minha compreensão disso, que Santo Agostinho, ensinando os irmãos dos seus dias, ele falava, não subestimem o poder das trevas. Você precisa derrotá-los com oração. Vocês precisam derrotá-los com oração. A nossa medicina, ela tem concatenado conhecimento de aproximadamente 500 anos para cá. A área da psicanálise dedicada à mente, à saúde da mente, como que isso reflete no corpo, tem os seus 120 anos para cá. Agora, o que dizer de um ser que não é humano, ele é angelical, ele é caído, e se nós estimássemos assim, a grosso modo, que desde o início da história bíblica, que nós podemos conjecturar aí uns 5.000, 6.000 anos, é mais que isso, a gente sabe, mas vamos imaginar que fosse esse o tempo. Ele estivesse em todo esse período examinando, fazendo análises, fazendo exame do porquê que o homem fica nervoso, quando é que o seu emocional se descontrola, o que uma gota de suor brotada na fronte tem a ver com uma experiência que ele teve na infância, tudo isso ele examina o homem por inteiro, o tempo todo, de modo que nós não podemos olhar para o tentador e para o adversário das nossas almas de forma mística ou meramente humana. Nós devemos orar como a Bíblia diz, ele não está de brincadeira, ele deseja desviar o olhar de todos da presença de Deus. E o que nós temos em Atos dos Apóstolos? Nós temos um ensino maravilhoso de que o próprio Jesus, ele apareceu ressurreto para os seus discípulos. Jesus, ele comissionou pessoas para propagar a boa notícia da ressurreição, mas ele, para os seus apóstolos, ele foi dando provas de si mesmo, da sua ressurreição. Jesus não mandou que alguém dissesse de si, ele mesmo deu provas de que ele está vivo. E é sobre isso a narrativa de Atos dos Apóstolos. Nós estamos lendo história e contato de gente que vivenciou isso e que diz para nós, essa comunhão, tal como João escreveu na sua primeira carta, que nós temos com o Pai e com o seu Filho Jesus, vocês também podem ter e a nossa alegria pode ser completa. Quando nós temos esta invasão doutrinária, da doutrina da ressurreição, nós nos tornamos pessoas de oração, nós nos tornamos pessoas mais devotadas ao que Atos nos ensina. Ele vive pelos séculos dos séculos, ele dá prova da sua ressurreição, e é incontestável. E isso estava tão visceral nos discípulos, que diz que eles perseveravam unânimes. A palavra perseverança e unanimidade, ela vai nos acompanhar ao longo de Atos dos Apóstolos. E isso está atrelado à experiência de estar com Jesus ressurreto dentre os mortos. Sendo assim, nós então lemos Atos 2 como o evento em que a promessa que Jesus deu de que ele enviaria da parte do Pai o Espírito Santo, ela se concretiza. E ela se concretiza de forma profusa e definitiva na vida da igreja.
E é importante a gente lembrar que tudo quanto o Pentateuco dizia das celebrações que Deus instituiu no meio do seu povo, quando os libertou do Egito, aqui nós vemos o cumprimento de várias delas. Para nós lembrarmos, o povo havia passado 430 anos de escravidão no Egito. Um escravo não escolhe a hora de comer, um escravo não escolhe a hora de dormir, não escolhe o que vai fazer, tudo é o Senhor quem manda. E no Egito havia o terror do controle de natalidade até. Então vocês veem como que a alma desse povo estava tocada, estava opressa, e a Bíblia Sagrada nos diz de que o povo clamou e Deus ouviu o seu clamor. E na linguagem que Moisés expressa para o povo é: Deus ouviu e veio até nós para nos libertar. E o povo liberto do Egito, Deus o atrai para onde? Para um ambiente de culto, de celebração. Meus irmãos, o culto, ele não é uma mera cerimônia, ele é celebração ao Senhor. Falar que culto é celebração é redundância, porque a palavra culto significa celebração. Nós, quando celebramos o Senhor juntos como igreja, não podemos fazer de uma solenidade lúgubre, deve ser algo, um luzeiro, devemos estampar sorriso, devemos expressar nossa alegria de sermos povo liberto pelo Senhor. E a primeira coisa que Deus fez com o seu povo foi instituir festas, celebrações. Vejam só vocês, um povo que foi liberto de escravidão, aprende a celebrar. Vocês vão se lembrar de que o evento da libertação dos escravos no Brasil, até hoje ele é estudado. E uma das coisas que os acadêmicos reforçam é que foi uma libertação incompleta, porque de um lado veio uma carta com alforria, dizendo: a partir de hoje todos vocês estão livres. E então os escravos saíram dizendo: livres para onde? Nós vamos fazer o quê? E muitos deles foram para a cidade, porque era o sonho deles de um dia frequentar uma festa, alguma coisa assim. E aí não sabiam se portar naquele ambiente. Como que é? Não podia entrar, fazia festa deles, não fazia, e aí começou a criar redutos e essas lutas de classes que nós temos até hoje em dia. Meus irmãos, a libertação de Deus não foi para deixar o seu povo à deriva na vida ou no mundo. Ele libertou o seu povo e disse: vocês vão aprender para que eu criei vocês. Foi para que nós celebremos a vida juntos. Eu criei vocês para o louvor da minha glória. E Deus instituiu festas. No primeiro mês, no 14º dia, havia a celebração da Páscoa. Celebrava a libertação, a travessia, a passagem. No segundo dia dessa celebração, 15º dia, havia pães asmos, pães sem fermentos, pães puros, e depois disso, primícias. E então, depois de 50 dias, Pentecostes, que é uma palavra grega de 50º, e na verdade era a festa das primícias, da colheita, da cega, que traziam a presença do Senhor. Na Páscoa, o cordeiro era imolado, em pães asmos, o trigo, ele deveria ser reparado de modo a não ter fermento. Nas primícias, ou melhor, nas primícias, trazia-se da oferta do primor da colheita, e então em Pentecostes, 50 dias após primícias, havia a celebração da cega, desse momento especial. Durante a celebração, um som congregava a todos, e o que nós temos em Atos 2 é que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, diz a palavra, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual lugar? O lugar de oração, de Atos 1,14. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não foi um vento impetuoso que entrou. As músicas evangélicas de hoje, as pessoas, elas vão compondo
no ímpeto e deixam a Escritura de lado, e invocam vento, e invocam som. Gente, devemos ler a Bíblia tal como ela está, é comparativo, som como de vento impetuoso. E tudo isso fazia com que as pessoas se lembrassem das cerimônias que foram instituídas por Deus no Antigo Testamento e que apontava para Cristo, a sua obra, e aqui o Senhor está concretizando algo. Aquilo que acontecia em Pentecostes, Ele está promovendo, chamando a todos. Como nós já estudamos, lá em Levítico 23, Deuteronômio 16, em Pentecostes havia a lembrança do pobre e do estrangeiro, daquele que estava no meio do povo, mas que não poderia ser esquecido em miséria. E aqui em Pentecostes acontece algo maravilhoso, que o estrangeiro, o que estava passando por Jerusalém naqueles dias, ele foi chamado por este evento maravilhoso da descida do Espírito Santo, e ele recebeu a mensagem clara na sua língua, a mensagem do Evangelho, as grandezas de Deus. E isso fez com que Pedro se levantasse e respondesse aquela pergunta: o que está acontecendo? Eles estão embriagados? Era 8 da manhã, Pedro pregou e provou que eles não estavam embriagados, que o que acontecia era o que estava descrito desde o livro dos profetas, nos Salmos, que Jesus, o Nazareno, a quem eles crucificaram, Jesus, o Nazareno, a quem eles haviam reprovado, Deus o aprovou, e aprovou de uma forma como nenhum outro homem na história foi levantado. Ele ressuscitou dentre os mortos. Diante disso, então, acontece o primeiro apelo da história das pregações na igreja. E esse primeiro apelo não foi o pregador quem fez foi o povo. Quem fez foi o povo. Que faremos nós? Que faremos nós? E então Pedro diz para que eles se arrependam, no versículo 38 do capítulo 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Há algo que eu aprendi com um autor, que eu gosto muito dele. Desde a minha adolescência eu sorvo as coisas que o Senhor inspirou o coração dele, que é o Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones. Eu aprendi com ele algo especial sobre a doutrina do batismo, que é dita tanto em Atos como lá em Romanos 6. É que a palavra que tantas vezes as pessoas dizem que se era imersão, se era aspersão, e entra nessas questões, ele fala sobre enxerto. Que o grande significado aqui é isso, porque não é normativo, Atos 2:38, se o batismo tem que ser dito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se é só em nome de Jesus, como algumas seitas pregam. Não, porque lá a primeira pregação da igreja, Pedro disse que era para batizar em nome de Jesus. Não, o texto ele não é normativo, ele é narrativo histórico. E para ser batizado em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, tem que haver convencimento do Espírito Santo. Como Paulo disse, ninguém diz amém Jesus se não for obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi enviado da parte de quem? Do Pai. Pelos méritos de quem? De Jesus Cristo. Então aqui não é nenhum problema doutrinário, não tem nenhuma controvérsia a ser levantada. E Pedro responde que eles devem ser batizados em nome de Jesus Cristo. Deve haver uma identificação deles para com este que havia morrido, sido morto por mãos de iníquos, mas Deus o aprovou ressuscitando dentre os mortos. Agora eu chamo a sua atenção, sua mente esclarecida para isso. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que batismo é isso aqui. É a relação do crente com Jesus, não é um mero rito. Não é um mero ritual. É a relação da pessoa com Jesus. Quando alguém vem à frente e nós batizamos, essa pessoa faz profissão de fé, se ela foi batizada na infância, ela está professando o quê? Eu creio que eu sou da aliança e que eu tenho uma unidade com Jesus. Há algo
íntimo entre eu e ele. Se essa pessoa vem para professar a sua fé e para ser batizada publicamente perante a congregação da fé, a igreja de Cristo, ela está dizendo: assim como todos vocês, eu também fui agraciado pelo dom do Espírito Santo, me arrependi dos meus pecados por obra do Espírito Santo, meus olhos foram abertos, recebi o dom salvífico pela fé, e eu estou proclamando publicamente de que eu sou uma nova criatura, não sou mais quem eu era, eu sou novo. E aqui está outra coisa doutrinária que nós precisamos nos lembrar: o Evangelho, ele não vem para melhorar, ele não vem para melhorar o homem. Pessoas que dizem: você precisa ir para a igreja para melhorar. Não, a Bíblia diz que o Evangelho veio para fazer o homem novo. É totalmente diferente, é radical. Jesus ensinou isso. Não dá para você reparar uma vestimenta rota com remendo novo, porque a rotura vai aumentar. Troca a vestimenta inteira então. Não dá para você guardar, armazenar vinho bom, vinho novo, em odre velho. O odre era de couro. Vai romper. Se tudo não for novo, não serve. E para ser novo, tem que ser da parte de Deus, tem que ser um milagre. A pergunta de Nicodemos, embora ele tenha feito sabendo da resposta, porque ele era um rabi também, ela nos persegue. Mas como que isso pode acontecer? Não depende de nós, é obra do Espírito Santo. E o que nós estamos vendo aqui é a obra do Espírito Santo numa multidão que diz: que faremos, irmãos? Eles estão respondendo ao início da pregação de Pedro, que ele diz: varões israelitas, irmãos, ele os chama, e aqui eles estão respondendo. Posto isso, meus irmãos, Pedro diz: batizando, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Posto isso, Lucas nos diz, no versículo 41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Aceitar a palavra é uma expressão em Atos dos Apóstolos para foram convertidos por Deus. Eles aceitaram a palavra. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, Lucas escreve para um gentio, e ele conta cabeças masculinas. 3.000 homens, você pode somar aqui, 3.000 mulheres e 3.000 crianças pelo menos. Que número é esse? Bastante gente, né? Bastante gente. E eles foram batizados. A igreja começou com um volume espantoso. E aí nós temos um problema social. É que quem está de fora e vê um volume de pessoas que adere a uma fé, se fosse uma revolução religiosa, como os zelotes tendiam a pensar que o Messias deveria fazer, que os romanos se preocupavam em relação a Jesus, aqui haveria um grande problema. Nos dias dos apóstolos houve isso. Houve um chamado Bar Jesus, que é citado em livro de Atos dos Apóstolos, que ele guiou milhares, 4.000 para o deserto. Houve depois Bar Coqueba, que durante o cerco de Jerusalém, de Massada e tudo mais, levou milhares também à morte. Mas aqui são milhares, aproximadamente 9.000 pessoas, que são guiadas para a vida. E que vida é essa? Olha o que é, meus irmãos, a evidência de uma igreja que vive envolvida pelo poder do Espírito Santo. Primeiramente, eu quero dar uma resposta íntima.
As pessoas perguntam: qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Bom, tomando por base em Atos capítulo 2, com o que Jesus prometeu em Atos capítulo 1, verso 8, uma pessoa que é revestida de poder do Espírito Santo, acontece com ela tal como aconteceu com Pedro. 50 dias antes ele estava negando a Jesus. Mas 50 dias depois, quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele se levantou, e os 11 se levantaram com ele, e aquele a quem ele havia dito que não conhecia, que não tinha relação alguma, ele defende, e no poder do Espírito Santo ele prega de forma a olhar nos olhos daquela multidão e diz: a este Jesus, a quem vós matastes por mãos de iníquos. Ousadia é a marca de uma pessoa revestida de poder do Espírito Santo. E ousadia, ela não é só para extrovertido. Meus 17, 18 anos de vida pastoral, eu vi pessoas tímidas, mas ousadas da parte de Deus, que testemunhavam de Jesus com poder, que não deixava passar uma oportunidade sequer. Alguém reclamando da vida ao lado, a pessoa chamava para perto e dizia: eu vou orar por você. Meus irmãos, ninguém nega a oração. Ou se o faz assim num momento de desconforto, que se você insistir, ela vai aceitar. Uma grande arma, uma grande ferramenta evangelística é essa: eu quero orar por você. Pedro, revestido do poder do Espírito Santo, ele prega com ousadia. Agora eu quero fazer você folhear comigo até Atos, capítulo de número 15, quando a primeira assembleia, o primeiro concílio da igreja, acontece aqui, em Atos 15, para resolver uma questão da integração, da inclusão dos gentios que haviam recebido a mensagem do Evangelho. E durante o discurso do apóstolo Pedro, ele nos fala algo especial que nós não podemos esquecer na nossa instrução. Diz-nos assim, versículo 7, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Agora presta atenção. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Note bem que Pedro está fazendo um comparativo. Há um conceder do Espírito Santo ao povo gentio, tal como a nós, apóstolos, discípulos, que estávamos lá na descida do Espírito Santo em Atos, no início, recebemos. E olha só que coisa maravilhosa Pedro pontua no versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Se você puder, grife esta frase: purificando-lhes pela fé o coração. Gente, quem recebe revestimento de poder do Espírito Santo é para ser uma testemunha de Jesus. E esta pessoa, ela tem o seu coração purificado. Não combina ser pregador do Evangelho com palavra torpe. Não combina falar de Jesus com um olhar mundano. Não combina dizer o nome santo do nosso bendito Senhor com um viver entregue às paixões do mundo. Se Deus não purifica o coração, o que acontece aí é teatro. O homem se torna ator. Na palavra de Jesus, hipócrita, que é a palavra grega para os atores que iam às praças fazer as tragédias,
Em casa ele era uma coisa, mas lá ele vestia uma máscara, uma roupa, e ele interpretava uma outra história. Era a profissão dele, ele era um ator, hipócrita, não era agressivo dizer isso. Não era pejorativo, era arte. Mas com o passar do tempo, nós entendemos o que é isso no caráter. É aquela pessoa, duas vidas, duas caras. E uma coisa que o Espírito Santo faz na vida da pessoa é integridade de vida. Ela é inteira, ela não é duas, ela é uma. E para que isso aconteça, o coração deve ser purificado, pois é do coração que emana as saídas da vida. Esta evidência aqui, ela está relacionada com o derramamento do Espírito Santo. Aqui para aquele negócio de fala em línguas ou não fala? Tem visões espirituais ou não tem? Recebe dons de cura e sai curando todo mundo ou não cura? Porque se não tiver cura não é o Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo está, todo mundo é curado. Teve pessoas que morreram enfermas na Bíblia. E eu conheço homens santos, mulheres santas de Deus, que o leito de morte foi de uma grave enfermidade. Então, o que é que essa pessoa pode ter que distingue ela? Coração purificado. Um coração purificado. Hoje, como eu me lembrei desses dois homens, eu vou citar. Eu me lembro que eu acompanhei virtualmente, nós estávamos em campo, plantando igreja, a passagem do Dr. Russell Shedd. E eu me lembro de uma entrevista que me parece que foi a última entrevista que ele deu, que está no YouTube, que ele diz para um pastor, a enfermidade, ele estava com um câncer, a enfermidade nos ensina que nós devemos nos desmamar do mundo e nos ligar ao Senhor Deus. E como era de praxe dele, cada dizer dele vinha acompanhado de 25, 30 versículos do Novo Testamento. A enfermidade nos desmama deste mundo. Deus permite para que a gente se desmame deste mundo e se ligue às coisas do alto. Poucos dias atrás, o mundo inglês, a igreja, as igrejas reformadas se lembraram da morte do Dr. Martin Lloyd Jones, que era médico, nunca frequentou um seminário teológico, mas passou a vida comendo a palavra de Deus e vivendo com gente santa. E deixou de ser médico da equipe médica da rainha da Inglaterra para pregar o evangelho numa cabaninha no país de Gales, ganhando quase que 30 vezes menos do que ele ganhava. Por amor ao evangelho. E terminou os seus dias pregando em Londres. E ele acometido de um câncer em 1980, 81. Quando a família estava à sua volta, ele disse a seguinte frase: não orem mais pela cura. Não orem mais pela cura. Não me detenhas da glória. O crente purificado no seu coração, meus irmãos, ressignifica tudo. Ele olha para o mundo e fala: aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Agora, por que eu estou lendo esse texto de pureza de coração, realizada pelo Espírito Santo, para nós continuarmos a ler Atos 2? É porque o que é dito aqui em Atos 2, a partir do verso 42, as pessoas elas lembram hoje em dia como nós precisamos voltar a ser a igreja primitiva, né? Você já deve ter ouvido um discurso parecido. Mas aqui, meus irmãos, está nos dito que esses irmãos, eles tiveram o seu coração purificado. E por isso, Lucas diz no verso 42, e perseveravam, olha só que palavra que repete aqui em Atos, perseveravam na doutrina. A palavra doutrina é a palavra didaquê. Já ouviu essa palavra? Didaquê.
de onde vem didática, ensino, e havia o didaquê mesmo, um documento na igreja primitiva que era a doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam, a partir da experiência que eles tiveram com Cristo ressurreto, eles ensinavam a comunidade da fé. Não era discurso de eu vi, aquela coisa mística, né? Entrei numa livraria evangélica e tinha lá livros de pessoa que viu o inferno, pessoa que viu o céu. Gente, 40 anos na igreja, eu ouvi isso a vida toda. E eu vi gente dizendo que tinha visto, mas não mudava a vida. Tinha nada, era vazio. O que você viu? Ah, eu vi fogo. Eu não preciso ver, está escrito na Bíblia. A Bíblia diz, está dito, ponto. Acabou. A gente para com essa meninice. Então, o que a gente se apega? Doutrina dos apóstolos. Eles não vinham dizendo, eu vi Jesus, eu vi anjo. Não. Aquela experiência com Cristo ressurreto era pulsante neles e levava eles a ensinar os outros a viver. Ensinava as pessoas a viver. E como eles viviam? Olha só, primeira palavra, doutrina. Segunda, comunhão, que é uma palavra muito conhecida no Brasil, que é a koinonia, que eles empregam aqui, a comunhão. O que é a comunhão? É a coparticipação, tanto na vida como no exercício da celebração do culto ao Senhor. Lembra-se que eu disse no início da aula, de que quando Deus libertou o povo do Egito, Ele instituiu celebrações e festas. Aqui em Atos, era inclusivo. As pessoas que se convertiam, elas eram incluídas no serviço santo do culto ao Senhor. A igreja, meus irmãos, ela é inclusiva, não exclusiva. Nós não somos produção de artistas gospel, não, isso aí é mundanismo. Nós somos igreja, nós incluímos pessoas na adoração ao Deus que é santo, santo, santo. E a adoração não é só cantar. A adoração é a vida. A adoração não é só falar. A adoração é o viver constante. Os irmãos na Coreia entenderam isso tão bem que o avivamento que está acontecendo lá não é brincadeira, porque eles não foram para a rua cantar. Pessoas iam para a porta de supermercado ajudar senhoras a carregar suas compras até em casa. Deixe que eu carrego para você, eu tenho força, eu posso te ajudar. E então a pessoa que era ajudada pensava, de onde brotou isso? Que iniciativa foi essa? Uma pessoa cheia do Espírito Santo sendo levada a carregar sacola para o outro. Relevante na sociedade, que faz o outro pensar, eu quero andar com essa pessoa. O que transformou você? Eu conheci você antes, você não limpava a frente da tua casa. Agora você carrega a sacola para todo mundo, você ajuda, você é uma pessoa importante na sociedade. E aqui Atos está nos dizendo que há uma coparticipação, é isso que significa comunhão. A gente coopera com a vida uns dos outros. Isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo ou não, gente? De pandemia. Precisamos de um revestimento do poder do Espírito Santo nesses dias ou não, gente? Olha só, doutrina dos apóstolos, primeiro. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. Partilhar o pão. Palavra que nós temos no vernáculo português, companhia. Ela vem do latim que é companis, aquele com quem eu parto o meu pão. Há um evento que está na história, que é muito interessante. No segundo milênio, a história teve conhecimento de um homem chamado Francisco, na localidade na Itália chamada Assis. Ele não é um santo de uma instituição religiosa, ele é um homem na história, e que ele leu a palavra do Senhor, foi convertido pelo Senhor, e devotou a sua vida pelos pobres, pelos leprosos que haviam em grande monta nos seus dias. E diz-nos a história
a biografia dele, de que certa vez um homem estava moribundo e parece que esse homem havia sido hostil contra Francisco. E ele encontrou o homem passando fome. E ele deu comida para esse homem. E passado algum tempo, Francisco estava com frio e com fome. E então, aquele homem veio trazer comida para ele. E logo que virou as costas, Francisco não comia. E o homem ficou olhando, pensou, acho que ele está acanhado. Eu vou virar a esquina e vou embora. E ele saiu. Depois de alguns minutos ele voltou e o Francisco não havia comido ainda. E ele veio e falou assim, você não vai comer? Não gosta? Ele disse, não, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E eu te chamei e você não ouviu chamar você pelo nome. Então eu estava esperando e orando para que você voltasse. Porque aqui é comida só, né? A comida vai para o ventre e é isso, faz digestão. Agora a nossa comunhão é especial, né? Come comigo, fica aqui comigo. Deus usou da minha fome para você vir aqui, para que nós tivéssemos comunhão juntos. Irmãos, não é sobre pão, não é sobre está aqui, satisfaça, toma teu rumo. Não, a palavra do Senhor está nos ensinando que eles tinham o partir do pão, olhar no olho do outro, saber o nome um do outro, de estar junto, de sorrir, de chorar, partir o pão. Partir o pão. Eu pergunto para você, quanto tempo faz que você não tem uma iniciativa singela e nobre como essa, de dizer, eu vou comprar um pão, seja lá o que você pensa, e eu vou visitar a minha amiga, eu vou simplesmente estar com ela. Não é pelo pão, não é o prato, mas é o estar com ela. Quanto tempo faz que você não vai visitar um amigo que trabalhou com você há tanto tempo? Porque, meus irmãos, eu pergunto para vocês, o texto nos fala que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Para contar com a simpatia de todo o povo, a gente não pode ficar fazendo isso somente entre nós, concorda? Agora a gente é colocado pela Escritura numa situação de reflexão. Isso aqui, se não for obra do Espírito Santo, é teatrinho. É teatro. Agora, quando é obra do Espírito Santo, a gente aprende a doutrina dos apóstolos, a gente vive em comunhão e coparticipação, a gente parte o pão. E nas orações, não é na oração, é nas orações. Ou seja, de manhã, de tarde, de noite, esse povo estava junto orando. Nós estamos no meio de uma pandemia, em quarentena e tantas outras coisas, sanções que nos são impostas, verdades e inverdades, e certezas e incertezas. Mas uma certeza que nós temos, meus irmãos, é que o céu não está fechado e nós podemos orar. E nós não podemos ficar perguntando somente se vai ter culto hoje ou não. Devemos ser crentes ativos no dia chamado hoje. Orações, orações, orações. E membros da Igreja Presbiteriana do Jardim Bonfilioli, não espere que o reverendo Davi coloque no grupo dizendo, hoje cada um liga para um e ora. Seja você agente do Evangelho e tome essa iniciativa em nome de Jesus. Eu vou ligar para o fulano e eu vou orar por ele. Porque todo mundo está passando um momento difícil, gente. Lembra aquilo que Jesus disse, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façais vós. Devemos colocar em prática, porque o mundo está se tornando exigente. O intelectual que eu citei aqui no domingo passado, Yuval Noah Harari, deu uma entrevista no Mundo, que
todo mundo ficou boquiaberto, porque ele disse: o que o mundo precisa de cooperação, e ninguém está cooperando, é todo mundo exigente, está faltando, não estão fazendo, não está chegando. Meus irmãos, e eu digo para vocês, isso é coisa que do homem carnal a gente não pode esperar, mas entre nós, igreja, nós devemos ter isso, e isso aquece o nosso coração. Você já teve aquela experiência de você ajudar uma pessoa e sair coração cheio? Meu Deus, que experiência que é essa? Que coisa maravilhosa! E Atos está nos falando sobre isso, sobre estar com os irmãos nas orações. Nas orações. Eles oravam por prática e influência do judaísmo nas virações do dia. Havia oração de manhã, como eles estavam lá em Atos 2, 8 da manhã. Havia oração à tarde, iam ao templo para orar à tarde, no horário que correspondia aos sacrifícios da tarde, eles oravam, nós precisamos voltar a isso, marcar o nosso dia por nossas orações também. E assim, Lucas diz no verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Porque foi os apóstolos a quem o Senhor escolheu e os imbuiu de poder para curar. Ok? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que quer dizer esse tudo em comum? Lucas explica no verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Agora aqui está a chave. À medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, nós precisamos deixar os movimentos de meninice no Brasil e nos apegar ao que a palavra do Senhor nos ensina. Isso aqui acontece quando há derramamento de poder do Espírito Santo. Eu creio que isso é possível acontecer entre nós, porque o Espírito Santo, ele pode vir revestindo a cada um de nós, só que tem que ser do Espírito Santo. Nós não podemos fazer teatrinho para chamar a atenção de ninguém. Nós precisamos buscar sim do Senhor revestimento, porque isso é bíblico. Nós estamos vivendo uma época que nunca ninguém previu. Ninguém calculou que o mundo chegaria onde chegou. Mas o Senhor Deus, em sua soberania, nos seus decretos, Ele sabe de todas as coisas, e Ele tem sim interesse de nos revestir de poder para viver nesse período que o mundo está passando. E quando isso acontece, nós nos desapegamos de muitas coisas e valorizamos o que é comunhão, o que é em comum. Nós temos uma identidade em Cristo e o que importa é nós estarmos juntos. No verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Viram só como Atos repete as palavras perseverança e unanimidade, só que unanimidade não é a unanimidade, não pode ser aquela comunhão uniforme em trivialidade. Há pessoas que confundem unanimidade bíblica com o comum acordo em trivialidades. Não é a mesma coisa. A unanimidade que Atos nos ensina, ela vem de doutrina, ela vem de coparticipação na vida, vem de comunhão e de oração. Estar junto, unânimes nisso, esses são os pilares. Perseveravam unânimes no templo. Eu chamo sua atenção para isso, porque os primeiros cristãos, eles não foram aguerridos e nem estabeleceram uma rebelião contra a religião instituída, o judaísmo. Agora que nós somos povo do caminho, que estamos em comunhão, vamos lá no templo botar para quebrar. Não, eles iam ao templo e eram conhecidos por isso, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa palavra singeleza, ela só aparece aqui no termo grego em todo o Novo
Testamento. E o que significa singeleza na menção original de Lucas que chega para nós aqui? Singeleza, meus irmãos, é afelotes, que quer dizer terreno macio, pronto para receber semente, terreno plano. Sabe o que Lucas está dizendo aqui, meus irmãos? Que aquilo que é a pregação de João Batista, de fazer pavimentado o caminho do Senhor, o Espírito Santo opera no coração do crente e ele se torna esse terreno por toda a vida. Ele não é macio um tempo e se torna espinhoso em outro, ele é terreno plano do Senhor e cultivável o tempo todo. Isso é a singeleza de coração. Isso tem a ver com o Espírito Santo purificar o coração que Pedro disse em Atos 15 ou não? Quais as evidências de uma pessoa que é revestida de poder do Espírito Santo? Ela tem ousadia para pregar? Tem. Mas na sua vida íntima ela tem singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Numa época em que as pessoas estão traçando metas para crescimento de igreja, há pessoas que no culto de Ano Novo colocam no telão dizendo: nossa igreja no Ano Novo que vem tem que ter 20 mil pessoas. E vocês se virem para arrumar esse povo aí. E aí começa uma agenda apertada, uma programação festiva atrás da outra. Meus irmãos, quem faz a igreja crescer é o Senhor. É o Senhor. Agora tem um porém. Se uma igreja não cresce, eu pergunto, será que o Senhor não está encontrando doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações? Mas quando uma igreja cresce, nós podemos com certeza, se ela cresce nesses ditames, dizer: é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Como os batistas cantavam na primeira década do século passado: ninguém detém, é obra santa. É obra santa. Há 3 coisas que eu quero finalizar nossa aula, nosso estudo desta manhã aqui. A primeira é uma pergunta muito simples, porque nos diz que eles tinham um movimento de casa em casa, a primeira igreja. Como que era a casa no primeiro século? A casa de um israelita, ela possuía aproximadamente 2 cômodos apenas. Ao entrar, havia ali um cômodo que ele depositava as ferramentas do campo quando ele chegava do trabalho, onde os animais também ficavam. Depois havia um breve elevado e um cômodo onde faziam as suas refeições, onde também eles descansavam. Era assim, a simples casa de um judeu do primeiro século, de um crente no primeiro século. Tinha requinte nesse ambiente? Não. Mas eles gostavam de ir um nas casas dos outros. Eles gostavam de receber as pessoas nas suas casas. Por quê, gente? Porque isso é uma coisa que tem a ver com singeleza de coração, não com requinte. A nossa sociedade capitalista, a nossa cultura de estéticas e de aparências, muitas vezes nos impede uma comunhão tão gostosa, não é verdade? E tudo que nos cura, tudo que nós precisamos, gente, é de um abraço, é de uma oração, é de um convívio santo. E no convívio santo, nós não praticamos aquilo que lá em Provérbios somos advertidos, né? De não ficarmos demasiadamente na casa dos nossos irmãos para que ele não se enfade de nós. Está implícito isso, né? A gente tem que sair para que a pessoa diga de coração e não peque. Volte. Né?
E Atos nos ensina isso, que esses irmãos que não tinham requinte, havia esse de casa em casa, esse partir do pão. A outra coisa, meus irmãos, é que na cultura judaica, eles já tinham uma prática de hospitalidade. Era comum isso. Praticar a hospitalidade, se não fosse uma pessoa hospitaleira, era um pecado terrível na família e na sociedade. Eles já eram hospitaleiros. Agora, o que é uma pessoa que já é hospitaleira por cultura receber um revestimento do Espírito Santo? Ela passa a hospedar o que e de que forma? O texto nos ensina, no versículo 43, o seguinte: em cada alma havia temor. Está assim na sua Bíblia? O termo original aqui quer dizer assombro. Assombro é assombro. Por quê? Assombro de ter aquela presença de Jesus está vivo e Ele está aqui conosco, agora. Está aqui. Está presente entre nós. Ele enviou do seu Santo Espírito. O Senhor nosso Deus, Espírito Santo, está entre nós. Ele habita em mim, Ele habita na vida do meu irmão. Coisas maravilhosas acontecem, por quê? Porque Deus vive. Porque o Senhor vive, Ele está entre nós, Ele está no nosso meio. Meus irmãos, a convicção de Deus presente faz com que a comunidade seja tomada de assombro. Em cada alma há temor. Não existe lugarzinho secreto para pecar, não existe lugarzinho secreto para ser um outro alguém. Em todo tempo Deus está presente. É isso que a palavra nos ensina. Essas pessoas que já eram hospitaleiras, elas passaram a hospedar um temor, uma hospitalidade com temor de receber um irmão, como a palavra nos ensina, que muitos recebiam a anjo sem saber, de receber um irmão sabendo que ele vem em nome de Jesus, de receber um irmão, como Jesus disse em Mateus 10, 42, que se você servir um copo d'água fresco para esse irmão, será lembrado naquele grande dia na presença do Senhor, porque você é tomado desse temor, dessa presença maravilhosa. Você tem isso? Jesus está vivo, pelos séculos dos séculos. Ele deu provas incontestáveis da sua vida. Ele enviou do seu Espírito Santo sobre a vida da sua igreja, e Ele se faz presente aqui e agora. Por que eu estou me comportando como eu estou? Você pode pensar durante o seu dia, porque Jesus está aqui. Por que você está tratando essa pessoa dessa forma, se Jesus está aqui? Por que você não liga, se Jesus está aqui? Ou porque você não atende, se Jesus está aqui? Porque você não vai levar o pão na casa do teu irmão, porque Jesus está aqui, vai com você e entra lá, e Jesus também estará lá. Essa convicção de cada alma havia temor, não é historinha, é temor porque Deus está aqui. Como diz o velho cântico, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Era isso que eles estavam vivenciando. Meus irmãos, quem era hospitaleiro não precisaria aprender a arte da hospitalidade, mas quem já era hospitaleiro, Atos está nos dizendo que foi revestido de poder do Espírito Santo para hospedar com temor a todos, sabendo que Cristo está presente na sua igreja. Nós devemos ter isso. Cada um de nós somos ministros do Evangelho. E aqui na IPB Bonfilioli nós temos ensinado isso. Deus derrama dons sobre a vida da sua igreja segundo lhe apraz. Quem nós recebemos à porta, nós recebemos em nome de Jesus. Quem nós encaminhamos para as dependências da igreja, que pede uma simples informação, nós fazemos isso com amor, porque o Senhor está presente entre eu e Ele, entre nós. Quando a pessoa se despede e sai,
Nós ficamos preocupados se ela chegou na casa dela ou não, porque o Senhor nos faz um. E nós devemos ser assim. Hoje estamos diante da mesa do Senhor, que nós vamos celebrar. E o ensinamento de Coríntios 11 é esperar uns pelos outros. Agora, por que nós não esperamos? Porque nós não contamos com a presença de todo mundo mais. Isso é grave. Com o tempo nós vamos perdendo isso. Meus irmãos, nós precisamos voltar a essa experiência. Quem não está aqui, que um dia esteve, e que eu posso ir ao encontro dessa pessoa, e no partir o pão com essa pessoa, Cristo se revela e brilha aos olhos dela. Cada um de vocês são ministros do Evangelho nesta geração. Atos foi escrito por volta do ano 60 a 70, quando Jerusalém foi destruída. Durante o reinado de Nero, que foi até o ano 68, Lucas estava escrevendo esse texto, quando a igreja estava agudamente sendo perseguida. E ele nos ensina o seguinte: meus irmãos, não se tranquem em casa. Irmãos, tenha comunhão com Deus e uns com os outros. Esta é a mensagem de Atos 2, no seu término. Nesse tempo de pandemia, obedeça às autoridades, cumpra os protocolos de higiene, mas não se torne uma ostra, não se torne uma ilha. Deus te fez homem para se relacionar com Ele e com o seu irmão, e Ele nos deu do seu Espírito Santo para vivermos isso em verdade e vida. Amém?